Shalom Adonai, graça e paz. Como está você? Como está a sua família? Que Deus abençoe a sua vida. Faz um bom tempo que eu não venho trazer vídeos desse estilo que eu vou trazer agora. Tem várias pessoas, amigas minhas, minha amiga Lenilda lá de Brasília e meus irmãos lá de Recife, né? Sempre tem pedido porque senti saudade de quando eu ministro, de quando eu ministrava. E fica falando, grava vídeo de palavra. Mas eu só faço isso quando o Espírito Santo de Deus ele brada fortemente no meu coração. E hoje é terça-feira, dia 16 de março, né? E eu estava ali lavando a louça e Deus ele começou a conversar comigo algo assim inusitado, né? Algo que eu não ouvi de Deus antes nesta mesma palavra. E é 1 Samuel, capítulo 17. Em diante vai contar a história bem conhecida sobre Davi, né? A história da escolha do rei de Israel, que era um menino na época, sem nome, sem aparência. Era só um menino que pastorava as ovelhas do seu pai. E Deus o escolheu para ser o rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, Davi nem estava em casa. E o próprio Samuel, um profeta de grande experiência, é aquele menino, filho da Ana, que teve várias experiências com Deus. Até ele, mesmo com toda a sua experiência, acabou se confundindo, né, com a aparência do irmão de Davi, de Eliabe. E automaticamente Deus fala com ele que não atente para a aparência, porque Deus não vê como vê o homem. Então a história prossegue quando Deus ele diz a Samuel que ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar. Mandam buscar o menino, todo o procedimento acontece e Davi volta para cuidar das ovelhas do pai no campo. Ele é ungido rei, mas ele não vai para o trono. Ele volta para cuidar das ovelhas. A humildade faz com que a pessoa mantenha os pés no chão. Não subiu para a cabeça. E nesse meio tempo, o gigante Golias, ele já vinha insultando o povo de Israel, ameaçando, e não tinha ninguém que o enfrentasse. O pai de Davi chama ele e fala com ele para levar alimento para os seus irmãos que estavam lá. Davi vai e ao invés de chegar e simplesmente entregar o alimento, Davi ele se dispõe a pelejar. No versículo 32 vai dizer, e disse Davi a Saul, não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele, teu servo vai e vai pelejar contra este filisteu. E Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir, mas pelejar com ele, pois tu és um moço e ele é um homem de guerra. Você percebe que na escolha para ser rei foi questionado a estatura ou as limitações de Davi. Quando Davi voluntariamente se apresenta para lutar contra Golias, Saul questiona também, né? Coloca de frente as limitações de Eu vi passar uma sombra aqui. Não sei se foi impressão minha. As limitações de Davi. Então Davi foi necessário contar para Saul as suas experiências. Ele não chegou se gabando, ele não chegou contando, mas no momento que ele foi questionado quanto à sua força, ele falou assim: então, eu feri um leão,
eu feri um urso. Este incircunciso filisteu afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, e ele vai me livrar da mão desse filisteu. A confiança de Davi em Deus era tão grande que ele não tinha medo de expor que ele era limitado, de mostrar que ele era limitado, mas que o Deus a quem ele servia era grande, imutável, infalível, ilimitado. Esse era o Deus em quem Davi confiava. Saul pegou as suas vestes e foi vestir Davi, mas as vestes de Saul não cabiam, eram grandes demais. Davi não quis, retirou, cingiu a espada, foi na beira do ribeiro, catou 5 seixos, pegou o seu alforge. O alforge é uma funda que ele usava para espantar os animais quando estava pastorando as ovelhas, e foi até o gigante Golias. Lá ele falou o que tinha que falar, atirou a pedra, matou Golias. Dali em diante, Saul começa a admirar Davi. Leva Davi para o palácio e coloca Davi ao lado para tocar para ele. Só que quando o espírito da inveja, ele age na vida de uma pessoa, é uma coisa terrível. Quando Davi foi honrado pelo povo, Saul se levantou com grande ira e muita inveja contra a vida de Davi, né? E dali começa a perseguição. Nós vamos ver que o cântico das mulheres fazem com que Saul comece a se enfurecer contra Davi. Davi foge, é perseguido, e lá no versículo 22, capítulo 22 de 1 Samuel, Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão e se escondeu. Mas a fúria de Saul não cessou, então ele vai e mata todos os sacerdotes de Nob. A pessoa invejosa, ela não quer destruir só você, ela quer destruir todos que estão à sua volta. Se ela não conseguir convencer as pessoas de que você não vale nada, ela vai continuar tentando. A Bíblia vai dizer que Saul entra e deita, e Davi estava lá, no mesmo ambiente. E Davi levanta, corta um pedacinho da orla das vestes de Saul, e sai para fora e grita, e mostra para ele que Davi não queria o mal de Saul. E Deus começou a falar comigo: você, quando é chamado, você, quando é diferente, vão se levantar contra a sua vida de todas as maneiras. Vão se levantar contra você de todos os lados, vão tentar te caluniar, te matar, te humilhar, te perseguir, te afrontar, criar inimigos contra você. Vão tentar de todas as maneiras. Mas quando você é escolhido, o seu coração não tem espaço para o mal. E você vai tentar sempre apaziguar. Você vai tentar sempre fazer o bem. Alguém vai achar que você é falso, é fingido, tá só se fazendo de boazinha, mas não é. É porque a sua natureza é boa. Você tem um coração segundo o coração de Deus. E por mais que alguém tente te prejudicar, o seu coração bom não vai criar rancores nem mágoas. Você vai estar sempre tentando viver em paz com todos. E aí o Senhor me leva numa palavra lá em Romanos. Romanos, no capítulo 2, e o versículo 21 vai dizer: tu, pois, que ensinas ao outro e não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furta, tu que dizes que não se deve adulterar e adultera, tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Falar é fácil,
Difícil é viver o que você fala. Subir para o altar e pregar amor, perdão é muito bom. Mas e aí? Na hora de você não guardar rancor, procurar viver em paz com todos, assim como Romanos capítulo 12, versículo 18 vai dizer: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Viver em paz com todos não é um favor, não quer dizer que você é bonzinho, quer dizer que é uma obrigação de todo cristão. Temos por obrigação viver em paz com todos, independente se alguém te magoou, te feriu, você tem que viver em paz. E outro, não adianta você querer contender com quem tem um coração igual ao coração de Deus, com quem tem um coração do Pai. Você vai fazer de tudo para afastar essa pessoa, para matar, para ferir, mas quem tem um coração, como diz o coração, aquele louvor, dá-me um coração igual ao teu. Quem tem um coração de Deus, ele sempre vai fazer a diferença, aonde for. Não importa quanto seja magoado, humilhado, caluniado, perseguido, ele sempre vai fazer a diferença, por onde for. Amém? Fique em paz. Alguém pode te achar falso, alguém pode achar que você é manipulador, alguém pode achar que você é fingido, mas todo problema é porque você não é igual a ele, seu coração é igual ao coração do Pai. Você não guarda rancor, você não cria raiz de amargura. E sabe, não muda, continua sendo assim, porque essa é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Que tenhamos um coração igual ao coração do Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus.